Vascaíno do Cerrado. Fala, galera vascaína! Tô chegando pra gente trocar uma ideia, falar de Vasco da Gama nessa noite de domingo, depois de vários jogos dos campeonatos estaduais, estreia dos times da Série A nos seus campeonatos. Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, atualizações sobre tudo que tá pegando o Vasco. Antes de eu pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube. Eu agradeço a força, eu agradeço a moral. Não esquece de ir na lojinha do canal Vascaíno do Cerrado. Se você for fazer compra essa semana na Shopee, Mercado Livre e lá na Netshoes, dá essa força lá também, tá? Você comprar através do link aqui, você tá me ajudando demais. Vou começar com uma informação a respeito do Ian Rojas, o colombiano aí de 23 anos, meio atacante, que estava lá no Monterrey. Foi anunciado pelo Vasco hoje. Inclusive o Monterrey do México fez uma publicação aí desejando boa sorte para o garoto aí no Vasco da Gama, tá? E amanhã vai ter uma coletiva de apresentação dele no CT Moacir Barbosa. Vão participar dessa coletiva o Admar Lopes e o Fernando Diniz, tá? Então amanhã tem aí a primeira coletiva dos profissionais que trabalham no Vasco, explicando um pouquinho do mercado, o que está acontecendo, quais são, o que vai rolar nesse início de campeonato carioca. Vai meter time reserva, misto, daqui a pouco eu vou falar os times da Série A, o que fizeram, quais times colocaram titulares para jogar e quais foram os resultados nos estaduais. Então tudo isso vai ser perguntado amanhã. A situação envolvendo o Verratti vai ser definida também, se o Vasco está aí no mercado atrás de quais posições, as saídas de alguns jogadores. Então tudo isso deve ser colocado nessa coletiva de apresentação do Ian Rojas, e que o Pedrinho não vai botar a fuça de novo, tá? Pedrinho tinha que colocar a fuça, né, cara? Desde que a gente foi eliminado lá na Copa do Brasil, ou antes, né? Eliminado não, perdeu a final, ele não botou a fuça para falar com o torcedor do Vasco. Tem vários assuntos aí pra gente ouvir do Pedrinho, respostas, né? Como é que estão as comissões, estão investigando a venda da SAF do Vasco, o que deu isso nos conselhos, como é que tá a situação, né, da reforma de São Januário, que botaram um gramado que alguns tolos acreditaram que era só para 2 jogos. Eu bati o pé aqui o tempo todo falando que esse gramado não está sendo trocado para 2 jogos. Esse gramado vai ser usado no Campeonato Carioca. E teve gente me xingando. Tem uma galera que torce para gestor e não torce para o Vasco, não. E eu falei, esse gramado está sendo colocado, obviamente está na cara que não vai ser, vai começar a reforma de São Januário, não vão interditar o estádio no Campeonato Carioca. Então ele tinha que vir explicar a parada do potencial consultivo, a reforma de São Januário. Ele tinha que vir dar uma explicação a respeito desses boatos sobre uma possível venda da SAF do Vasco, o que está acontecendo entre Vasco e IQEP, essas reuniões, né? O quando que vai desenrolar isso na justiça. Acho que o Pedrinho tinha que conversar mais com o torcedor, tinha que botar a cara para falar com o torcedor, e não só videozinhos na internet quando o Vasco vence ou consegue uma classificação. Então amanhã só vai ter o Fernando Diniz, o Admar Lopes e o Ian Rojas. E para você que torce para gestor, pode ficar pro time mandando mensagem aí, que não tem disso não. Se tiver que elogiar, eu vou elogiar, e se tiver que cobrar, a gente vai cobrar. Cadê a porcaria dos reforços? 2 contratações. Já começaram os campeonatos. Todos os times se movimentaram no mercado, né? E eu só vi promessa, só vi papo, só vi especulação, sondagem, jogador que vai parar no aeroporto. Não tô falando do gestor Pedrinho não, tá? Não tô falando que a gestão prometeu não. Mas o que saiu aí de pessoas que têm um certo convívio com gestores, né? Canais que têm ali uma relação estreita com a galera da gestão. O que saiu foi que estava aí no mercado atrás de grandes jogadores, e até agora eu não vi desembarcar nenhum no Vasco. Vamos ver o que vai acontecer. Tá aí então essa coletiva amanhã para maiores esclarecimentos. O zagueiro Lucas Oliveira, que está indo jogar no Mirassol, ele deixou nas redes sociais uma postagem se despedindo do Vasco da Gama. Abre aspas para o que ele publicou. Independente de todas as coisas, foi a realização de um sonho e um prazer enorme vestir essa camisa pesada. Estarei sempre na torcida. Agradeço a Deus e a todas as pessoas que trabalharam em prol da instituição. Sempre fizeram
o máximo para tudo funcionar perfeitamente. Que Deus abençoe a todos, fecha aspas, desejo também tudo de bom para ele, tá? Um cara que tá saindo aí com uma mensagem até de respeito, né, à instituição e carinho com os torcedores do Vasco e os funcionários e os colegas que ele deixa no clube, tá? Então, boa sorte para o Lucas Oliveira, não desejo mal para ninguém. O Vene Casagrande hoje cometeu uma gafe. É difícil o Vene Casagrande errar, né? Que é o jornalista flamenguista que não erra nada a respeito do Vasco. Ele fez uma publicação dizendo que o Lucas Freitas, o zagueiro do Vasco, tinha acertado a sua ida para jogar no Mirassol. Não, Mirassol não. Fortaleza, na Série B, no Fortaleza. E aí logo depois, eu já tinha gravado um vídeo curto para dar notícia, né? E logo depois ele fez uma errata, uma publicação, excluiu o vídeo, e aí diz que houve um erro de comunicação, o cara que passou a informação para ele falou o nome errado, não é o Lucas Freitas, é o irmão gêmeo dele, que é o Luan Freitas, né? Que tá indo jogar no Fortaleza a Série B do Campeonato Brasileiro. Então tá aí, Lucas Freitas não, Luan Freitas, corrigida aí a gafe do Vene Casagrande. Para finalizar o vídeo, vamos falar de campeonatos estaduais. Alguns times estão ainda jogando com sub-20, outros estão jogando com reserva, alguns estão jogando com misto. E eu vou trazer para você quais foram os times que ganharam, perderam, empataram, quais estão jogando com o time principal, a Vera, quais dos times estão jogando com o sub-20, com time mesclado, a começar com o Curitiba, que tem uma derrota, perdeu para o Foz do Iguaçu, acho que foi Foz do Iguaçu, ele perdeu por 3-2, aquele jogo lá que eu falei que até o atacante de 18 anos caiu de mau jeito, quebrou o braço, e tem um empate contra o Londrina. A Chapecoense empata o primeiro jogo e perde o segundo, então um empate e uma derrota para a Chape, assim como o Curitiba, são times que vão jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, tá? E que estão se preparando para a Série A. O Bahia, com um time totalmente alternativo, pegou o Jequié 4-2. O Flamengo hoje jogou com a Portuguesa, empatou por 1-1 jogando com os moleques do Sub-20. Agora tem um detalhe, tá? O flamenguista tava bravo comigo, me xingando que eu botei um corte onde não mostra que foi pênalti. Pênalti o quê, cara? Vocês têm que parar com essa mania de encostou é pênalti. É o Arrascaeta que relou no Arrascaeta dentro da área, caiu é pênalti. Futebol é contato. O cara bota o pé na frente, o jogador do Flamengo tropeça com o outro pé. O outro pé é que ele faz ali, né? Uma ceninha de que foi tocado e cai depois. E acertadamente o juiz não deu pênalti. Agora, ninguém fala do que o juiz fez. A Portuguesa estava vencendo por 1-0, o juiz deu 7 minutos de acréscimo. Será que se o Flamengo estivesse ganhando, ele tinha dado 7 minutos de acréscimo? E o pior, o Flamengo fez o gol com 8 ou 9 minutos. É até empatar. E aí fora uma bordoada que o jogador do Flamengo deu, uma chuteirada, acho que não sei se foi nas costas, que era para ser expulso, não foi expulso. Nada mudou, né? E ainda o flamenguista fica chateado que eu botei corte aqui. Você tá sendo injusto. É isso, tá? O Flamengo empatou em 1-1 com a Portuguesa. É antecipação, tá? Quinta rodada do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca começa, de fato, a primeira rodada na quarta e na quinta-feira tem a sequência dos jogos. São 4 jogos na quarta, 4 jogos na quinta. Eu já falei disso aqui até hoje mais cedo. O Atlético Paranaense venceu o primeiro jogo e empatou. Acho que foi hoje que ele empatou em 1-1. O Corinthians, aí sim, até agora eu falei que times que estavam jogando com times alternativos ou nem reservas, tá? Nem reservas esses times jogaram. O Corinthians do Campeonato Paulista meteu titular, tá? Com algumas baixas, mas meteu titular, venceu a Ponte Preta por 2-0. O Palmeiras meteu titular com alguns desfalques, venceu a Portuguesa por 1-0. O Santos meteu titular com alguns desfalques, como o Neymar, que tá lesionado, né? O Corinthians era o Garro, que acho que fez cirurgia na mão, fraturou no jogo contra o Vasco na Copa do Brasil. O Santos venceu o Novo Horizontino. O São Paulo hoje encarou o Mirassol. Foi o único jogo que teve de times da Série A, né? Times que vão jogar a Série A. E eu jurava
que o São Paulo ia ganhar do Mirassol, inocente. Ainda fiz meus bilhetes, uns 3 bilhetes, achando que o São Paulo ia ganhar do Mirassol e entrei no fumo. O Mirassol mudou quase que um time inteiro, mandou embora lateral, mandou embora atacante, o Danielzinho, meia, que jogou no São Paulo hoje, né? O James, o zagueiro, que foi pro Fluminense, enfim, o Gabriel, e foi um desmanche no o Chico da Costa, que foi pro Cruzeiro, no Mirassol, e mesmo assim o Mirassol ganhou com propriedade do time titular de São Paulo. Atropelou, 3-0 fora o baile, e olha, foi com requintes de crueldade. Tava passando essa derrota do São Paulo na Record, ao vivo, e ao mesmo tempo tava passando a matéria na Globo, no Fantástico, das acusações de desvio de dinheiro, de milhões, né, de dinheiro depositado em conta de presidente, todo aquele escândalo que a gente viu aí com relação a essas denúncias graves que estão rolando lá no São Paulo. Então, apanhou na Globo e apanhou na Record, e o Mirassol, com um bom técnico lá, o Guanais, começou de novo com o pé direito. Mais uma vitória do bom Mirassol, mesmo com vários jogadores que estão chegando ainda para se adaptar. O Grêmio jogou com o titular também, meteu 4-0 no Avenida no Campeonato Gaúcho. O Internacional jogou com um time bem alternativo, meteu 2-1 de virada no Novo Hamburgo. O Bragantino, com o time titular, ganhou do Noroeste. O Atlético Mineiro, com um misto quente, empatou com o Betim 1-1, né? O Cruzeiro, jogando com um time alternativo, perdeu por 2-1 para o Pouso Alegre. O Vitória empatou em 0-0 com o Atlético da Bahia. Tá aí os times da Série A, os campeonatos estaduais. Agora falta só o Carioca, que na quarta-feira tem jogo, e o Vasco estreia na quinta-feira. Beleza? Isso aí é para quem acompanha futebol 24 horas, que é o meu caso. Tô sempre trazendo notícias de tudo que tá rolando no mundo da bola, mercado da bola, contratações, campeonato, curiosidades. Então fica ligado nos shorts, fica ligado aqui no canal Vascaíno Cerrado, fica ligado no Instagram, fica ligado que eu tô trabalhando para te municiar de informação o dia inteiro, tá bom? Curte, comenta, não esquece de dar uma moral na lojinha do Cerrado. Fique com Deus, uma semana abençoada para todos vocês e saudações vascaínas.